Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos começar uma série de estudos, as doutrinas cristãs, certo? E nós vamos começar pelas doutrinas da salvação. Então hoje nós vamos começar uma série de doutrinas. Hoje, 11/5/2021, nós vamos começar uma série de estudos da palavra do Senhor nosso Deus, sobre as doutrinas cristãs. Nós vamos com o hino Foi Graça. Foi Graça. Então, ouça a minha amiga Juliane, louvando o Senhor nosso Deus com o hino Foi Graça. Haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntarão a uma voz: voltados para mim? Oh, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Então nós vamos hoje começar uma série de estudos sobre as principais doutrinas da fé cristã. As doutrinas fundamentais da fé cristã. Hoje
terça-feira, 11/5, nós vamos começar a estudar, porque muitos desconhecem as principais doutrinas da fé cristã. E eu queria ensinar de uma forma simples, bíblica, direta, mas sem deixar a profundidade que cada uma dessas doutrinas exige de mim, de você, para que aprendamos. Então hoje nós vamos começar a conversão, estudar sobre conversão. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que o nome é conversão, conver, e não convenção, certo? É conversão. E quando a gente faz um estudo, a gente vê a etimologia, de onde vem esta palavra. Então a palavra conversão, né? Porque tudo começa com a conversão. Ela vem da palavra grega epistrefo, que significa voltar, retornar da meia volta. A ideia é de alguém que vai num caminho e há uma ilustração, Tiago, Deus abençoe Henrique. A ideia da conversão é a ideia de você ver um batalhão marchando, Fernando, Deus abençoe. Você vê um batalhão marchando. Hoje, pessoal, nós vamos começar uma série de as doutrinas da fé cristã. Então, acompanhe. Eu vou diminuir o tempo. Nós temos tempo até Jesus voltar, porque eu estou na pandemia trabalhando mais do que antes da pandemia. Então eu estou tomando de conta de 2 seminários, eu ensino, eu preparo aula, eu estou coordenando tudo. Então minha vida está horrível assim de tempo. Questão de tempo está horrível. E muitas vezes a minha garganta e a minha boca estão tão feridas, tão queimadas, tão doloridas, né, que pode mandar uma, Tiago, no privado, 9203-7604, 9203-7604, certo? Vou tentar colocar aqui, 9203. Tá aí, pode mandar que eu teria o maior prazer em falar. Então vamos lá. Conversão, a ideia é aquele grupo de soldados marchando, até que o comandante, geralmente um sargento, diz assim: meia volta, vou ver. E as pessoas mudam a direção. Elas dão meia volta, de nada, meu irmão. Pode entrar em contato à vontade, que nós conversaremos com o maior amor do mundo. Então, as pessoas dão meia volta e conversão é isso. É você vai em modo de vida. Você vai levando a vida, você vai guiando sua vida numa direção, né? E essa vida vai sendo normatizada, vai sendo guiada por valores
que você adquiriu com seus pais, com a sociedade, que todos nós adquirimos. Até que um dia nós ouvimos a voz de Deus através do Evangelho, certo? E esse Evangelho nos faz ter uma nova cosmologia. Que é isso, professor? Que é isso, pastor Gilberto? Cosmologia é uma visão de mundo. Então a conversão é algo que acontece na nossa vida, que faz com que a gente mude a nossa maneira de ver o mundo, de encarar a realidade, muda as nossas crenças, muda o nosso caminho, muda toda a nossa vida. Então, conversão é esta mudança de caminho baseada no conhecimento adquirido, né, que vem através da pregação do Evangelho. Então eu compreendo a mensagem salvífica, e esta mensagem salvadora, ela faz com que eu dê meia volta e diga: eu não quero mais esse caminho, eu não vou viver mais desse jeito, e eu vou começar uma nova vida. Então nós dizemos que a pessoa se converteu. A conversão, ela tem dentro do seu bojo, ela é constituída, formada por dois elementos: o arrependimento, que é a forma negativa, e a fé. Como assim negativa, pastor Gilberto? É porque o arrependimento mostra o que eu fiz, mostra os meus erros. O arrependimento revela quem nós somos. Então, uma pessoa arrependida é aquela pessoa que descobriu quem ela é em essência e o que ela pode se tornar, e que ela precisa ser transformada. Então o arrependimento me faz enxergar o que outrora eu não conseguia enxergar. O arrependimento me faz me compreender e me conhecer de forma que outrora eu não me conhecia. E o arrependimento é aliado da fé. Então os dois caminham juntos. Certo? Então os dois acontecem simultaneamente. Simultaneamente quer dizer que acontecem juntos. Então eu me arrependo e eu creio. Então o arrependimento e a fé são os elementos que constituem a conversão. Para alguém dizer que foi realmente convertido, este alguém precisa ter experimentado o arrependimento, né? E aí ele descobre quem ele é, e exercido a fé, que a fé mostra quem Deus é. O arrependimento mostra o que nós somos, a fé quem Deus é. O arrependimento mostra o que eu fiz, o arrependimento o que Deus fez por nós. Então, nós vamos ver agora que uma definição, quando junta esses dois elementos, arrependimento e fé. Então veja, se alguém não se arrependeu e não exerceu fé pessoal em Cristo, essa pessoa não se converteu. O arrependimento, a conversão é o voltar-se do pecado, o voltar-se do pecado
é chamado arrependimento. Então, quando eu abandono o pecado, isso eu fiz pelo arrependimento. E o voltar-se para Cristo é chamado fé. Então, o voltar-se do pecado é chamado arrependimento. O voltar-se para Cristo é chamado fé. Então, a gente não só deixa o pecado. Porque se a gente tentar deixar o pecado e não voltar para Cristo, o que vai acontecer? Vai acontecer aquela história. Jesus disse que o espírito imundo, quando sai do homem, vaga pelos desertos e depois volta para ver como é que está a situação daquela casa. Encontrando-a varrida e adornada, ou seja, bem limpinha, enfeitada, como nós dizemos aqui, o que acontece? Ele vai e chama mais 7 com ele, faz 8. Tá? O que acontece? Na conversão, acontece algo parecido. Se a gente apenas se arrepender, então a gente descobre quem nós somos. Mas se a gente não se voltar para Jesus, para depender dele, para confiar nele, para deixar de crer em nós e crer nele, então o que acontece é que mais cedo ou mais tarde nós vamos cair, porque nós não temos força em nós mesmos, e nós vamos nos tornar gente pior. Tem muita gente que não se converteu de verdade, que conheceu, leu alguns textos da Bíblia, frequentou alguma religião, e aí pensou que tinha se convertido, e de repente, em algum momento, essa pessoa se decepcionou com a religião, com qualquer coisa, ou por um ato de fraqueza ela caiu. E aí essa pessoa, como não tinha confiado em Cristo, como ela não foi ensinada essa segunda parte, de se voltar e depender em fé de Cristo e da comunhão com Ele, essa pessoa cai. E aí ou ela vai para o ateísmo, ou ela vai para o pecado de cara na lama. Por quê? Porque ela vai se perceber quão ruim ela é, quão má ela é. E aí essa pessoa vai se prejudicar, viver uma vida equivocada, porque ela não passou a confiar em Jesus Cristo. Então agora nós vamos para as definições. Depois que a gente sabe que é epístrofe, quer dizer, dá meia volta, então eu estou num caminho, eu estou num estilo de vida, e aí eu mudo esse meu modo de vida completamente, dizemos que eu me converti. Diz assim o Wayne Grudem: a conversão é nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pela qual, pela conversão, sinceramente nos arrependemos de nossos pecados e colocamos nossa confiança em Cristo para receber a salvação. Então veja que sempre tem duas coisas: nos arrependemos do pecado e colocamos a nossa fé em Cristo. Estou falando devagar, para que você ouça bem, e se o som está chegando bem aí, e as palavras estão chegando de forma que você pode compreender, então coloque aí. Deus abençoe, pastor, querido amigo Rubervan, saudade de Vossa Excelência, saudade do Senhor. Então, espero o CETAD, saiba que o CETAD todo agora está comigo. Então eu estou dirigindo o CETAD no seu todo, em todas as áreas, e o meu irmão é muito bem-vindo, junto com sua excelentíssima esposa. Um abraço, meu querido irmão, amigo, e uma pessoa por quem eu tenho um carinho especial. Então vamos lá. Então sempre na conversão vai ter isso. E eu me preocupo muito
em ensinar ao povo de Deus, porque eu tenho visto a carência, a falta do ensino das doutrinas da fé cristã. E como uma pessoa pode ser cristã se ela desconhece os ensinos fundamentais da sua fé? Então o Strong, ele diz assim: conversão é a mudança voluntária na mente do pecador, na qual, por um lado, ele dá as costas para o pecado. Veja, sempre tem esse elemento negativo, é de dar as costas para o pecado. Mas se converter não é só isso. Muita gente prega a conversão do não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Isto não é conversão. Conversão é, em primeiro lugar, eu abandono o pecado. Aí ele diz assim: por outro lado, volta-se para Cristo. Então tem que deixar o pecado através do arrependimento e colocar sua fé em Cristo. Porque eu e você, nós temos a tendência de crermos em nós. É tanto que no dia que você não está bem, você não vai para a comunidade da fé, que é como eu chamo a igreja. Porque a igreja não é templo, a igreja é você. Você não vai se reunir com os outros irmãos. Você diz assim: não estou mal, então hoje eu fico em casa. Na hora da ceia você não ceia. Por quê? Porque você acredita em você. Então, quando você está bem, aí você ora, expulsa demônio, se enfrenta. Mas, se por algum motivo você não está bem, você cometeu um deslize, você pecou, você errou, naquele dia brigou com a mulher, então você diz: hoje eu não vou para a igreja. Agora todo mundo desarruma, tira a roupa especial, coloca a roupa normal, porque ninguém vai mais ao culto. Porque deu uma briga aqui dentro de casa, porque deu problema, então ninguém mais vai ao culto. Isso é uma evidência de que a nossa fé ainda continua no que fazemos, em nós. Nós precisamos transferir a nossa fé para Jesus Cristo, para o que Ele fez por nós. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, é diferente. Eu erro, eu peco, e eu digo: eu vou para a igreja. Por quê? Porque Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Então eu vou para a igreja, porque eu estou doente, eu errei, eu pisei na bola. E eu vou para Jesus para me acertar com Jesus. Então eu vou lá e digo: Senhor, olha, eu pisei na bola, mas a minha fé está em Ti. Tu és o médico e não eu. Tu és o Salvador e não eu. Então eu não creio mais em mim, eu creio em Ti. Então não é mais o que eu faço. Não é mais porque eu deixei de beber, porque eu deixei de fumar, porque eu deixei de me drogar. Não, é pelo que Jesus Cristo fez. Ele morreu na cruz do Calvário em meu lugar, para que, em me convertendo, eu tenha o perdão de Deus e a salvação e a comunhão com Deus. Tudo, 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 tudo baseado nele. Preste atenção nesta frase de Gilberto Rebouças: o verdadeiro evangelho anuncia a suficiência completa, parece até redundância, mas é necessário. O verdadeiro evangelho anuncia a suficiência completa do sacrifício de Cristo para a salvação. Vou dizer de novo:
O verdadeiro evangelho anuncia a suficiência completa do sacrifício de Cristo para a salvação. Então, qualquer coisa que alguém exija a mais, que vá além do sacrifício de Jesus, já entrou para o campo da heresia. Aí você pergunta, mas pastor, e a oração, e a leitura da Escritura, e a pregação do Evangelho, tudo isso nós fazemos como resposta, como gratidão, como evidência de que nós cremos. Então, quando eu prego, eu não prego para mostrar que eu sou convertido, eu prego porque eu já sou convertido. Quando eu leio não para me converter, mas porque eu já sou convertido. Então não é o que eu faço que agrada a Deus. O que agrada a Deus é o que Jesus Cristo fez. E o que eu faço, o que você faz, é gratidão, é retorno. É dizer, Senhor, por que fizestes isto por mim? Então agora eu vou te adorar, eu vou louvar, eu vou exaltar, porque isso é algo normal. É algo de um coração que é grato. Mas não, isso não vai pagar. Então eu vou fazer isso por gratidão. Então o Millard Erickson ele diz assim, conversão é o ato de deixar o pecado em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé. Então você vai perceber que sempre tem esses dois elementos. Conversão é obra de Deus, não é minha nem é sua. Não sou eu, nem é você que nós dizemos assim, hoje eu vou me converter. Infelizmente ninguém quer se converter. Certo? Pastor, mas eu conheço alguém que disse que queria se converter. Esse alguém já estava tocado por Deus. Quando alguém quer se voltar para Deus, é sinal, é evidência de que o Espírito Santo já está operando. E eu queria de você só um ok aí, se o som está bem e se as palavras estão saindo de forma que dá para você entender. Porque eu estou tentando aqui bem explicado, para que cada um possa compreender. Então a conversão é obra de Deus. Olha o que Deus diz em Jeremias 31:18. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado. Como um novilho ainda não domado, converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Então o profeta diz assim, bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado. Deus castigou o reino do norte. E esse reino do norte muitas vezes era chamado de Efraim, porque era a tribo mais destacada, mais proeminente, e às vezes era a tribo mesmo. Então ele diz assim, castigaste-me e fui castigado, como um novilho ainda não domado. Então naquela época as pessoas usavam, não tinha máquinas, então usavam a força, a tração animal. Ainda hoje, infelizmente, se vê tração humana. É terrível, mas né? Você vê homens puxando carro no meio da rua, juntando lixo, catando latinha, trazendo coisas. Tração humana, ainda hoje, em século XXI. Pedro, Deus abençoe nosso missionário aí em Moçambique, Deus abençoe os irmãos de Moçambique. Então ele diz assim, então naquela época tinha o não domado. Aí diz assim, converte-me e converter-me-ei. Ele diz, Senhor, eu sou um bezerro não domado.
Se o Senhor me converter, se o Senhor mudar a minha vida, então eu mudarei. Então, se a gente é sincero, a gente vai chegar para Deus e vai dizer assim: Senhor, se o Senhor espera que eu me converta de verdade, o Senhor vai ter que me ajudar. O Senhor vai ter que mudar a minha vida, mudar meu entendimento, abrir meus olhos, abrir meu coração, me dar força para mudar, porque em mim mesmo não há. Por isso o profeta diz: converte-me e converter-me-ei. Ou seja, essa ação tem que partir de Deus e em resposta nós mudamos. Toda mudança na minha vida e na sua teve início na bondade de Deus. Aí, olha o que diz o próprio Jeremias em Lamentações: converte-nos a ti e seremos convertidos. Ou seja, volta-nos para ti e nos voltaremos. Renova os nossos dias como dantes. Então Jeremias vive no final do reino do sul, quando Nabucodonosor, o exército babilônico, destruiu Jerusalém, levou o povo cativo. Então ele sabe que esse povo foi porque não se converteu. Então ele diz: converte-nos a ti e seremos convertidos. Então conversão não é uma obra minha. Conversão é um ato de Deus, que Ele toca no meu coração e aí eu mudo. E aí eu mudo. Conversão é a resposta humana à obra de Deus que a precede. Conversão é a resposta humana à obra de Deus que a precede. Então nós estamos estudando sobre conversão. Então a obra de Deus vem antes, a nossa conversão é uma resposta. Então o ato humano é sempre uma resposta a uma obra divina, uma obra feita por Deus. E aí nós respondemos a isso. Então diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Paulo está levando o evangelho na cidade de Filipos. Lá não havia sinagoga, então ele foi para a beira do rio, porque os judeus se juntavam em lugares que tinham água para eles fazerem suas purificações. E ali também tinham os prosélitos, as pessoas que eram de outras nações e que haviam aderido, se convertido à fé judaica. E aí ele diz assim: nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, ela estava ali com muitas outras pessoas, mas Deus abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse. Então, quem fez Lídia se interessar por ouvir a Paulo foi Deus. Diz assim: o Senhor é o sujeito, lhe abriu, certo? O Senhor é o sujeito, o lhe é o objeto direto. Ou o Senhor abriu o coração dela. É assim que está no grego. O Senhor, sujeito. Abriu. Quem abre, abre alguma coisa. Abriu o quê? O coração. De quem? Que abrir é um verbo bitransitivo. Abriu o coração de Lídia. Certo? O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então ela só parou para ouvir. Ela só ficou ouvindo. Ela só creu porque Deus abriu o coração dela. Os outros não estavam nem aí, estavam zombando, caçoando.
estavam fazendo suas coisas, mas não estavam dando muita atenção, ou ouviam e contradiziam. Mas Lídia aconteceu um milagre na vida dela de Deus abrir o coração de Lídia. E aí ela começou agora a ouvir e a compreender o que Paulo estava dizendo. Então, ela agora vai se converter. E essa conversão é uma resposta a esse ato de Deus, de abrir o seu coração. Então, se Deus não abrisse o coração dela, o meu e o seu, nós jamais nos converteríamos. Então é por isso que a gente precisa agradecer a Deus. É por isso que a gente precisa orar e pedir a Deus que abra, que ilumine os corações daqueles que nos ouvem, dos nossos familiares, para que eles entendam. Pedir, Senhor, tem misericórdia. Abre o coração do fulano. Abre o coração da fulana. Assim como o Senhor fez com Lídia, toca no coração dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho. Então o mundo em que vivemos, pós-queda, é um mundo de gente cega em relação ao Evangelho. É um mundo de gente que não vê, não ouve e não entende. Daí nós precisamos de oração, daí nós precisamos de uma pregação ungida e de expor o Evangelho, porque o Evangelho, né, é como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir, certo? A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então nós precisamos anunciar o Evangelho regado de muita oração. E aí, o que acontece? Olha o que Paulo diz. Tem um texto que é usado por calvinistas e arminianos. Só que cada um seleciona. A turma gosta de selecionar a Bíblia, como se a Bíblia fosse composta apenas de partes picotadas, e não o todo. Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí os arminianos dizem, ó, tá vendo? Nós é que devemos ter cuidado com a nossa salvação. Nós é que devemos fazer com que essa salvação continue cada dia crescendo, com temor e tremor. Desenvolver a vossa salvação. Aí, para aí. Aí, o texto da Bíblia não para, ele continua. A Bíblia diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aí o calvinista chega e pega apenas o versículo de número 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então, Paulo está dizendo o seguinte, vocês vão fazer a parte de vocês. E assim, pois, meus amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, então desenvolvei a vossa salvação. Com temor e tremor. Então eu devo viver uma vida de fé, de maturidade, de crescimento, de amadurecimento. Tem gente que aceitou a Cristo e nunca mudou em nada. Não mudou seus pensamentos, não aprendeu nada de novo. É uma pessoa ainda igual. Então a salvação dela não teve evolução, não teve continuidade. Ela acha que ser salva é simplesmente levantar a mão numa igreja e aí pronto, ela está salva. Mas salvação é algo bem mais abrangente. Salvação inclui a família,
O salvo é uma pessoa que foi perdoada por Deus, portanto ele perdoa a família. O salvo é alguém que quer estudar. O salvo é alguém que quer viver em harmonia com a sociedade. O salvo é alguém que quer produzir. Ele não se sente bem vivendo em um mundo às custas do outro. Então, a salvação é um termo bem abrangente, que a gente, infelizmente, reduziu a um mero levantar de mãos. Então ele diz assim, porque é Deus quem efetua em vós. Ele está dizendo, não pense que isso é uma partida de vocês. Ele diz, vocês vão amadurecer, vão crescer, mas é Deus quem opera em vós tanto o querer. Então, o ato de você e eu querermos, de uma pessoa querer, foi Deus. E não apenas o querer. Porque eu e você, qualquer cristão, não subscreve, não assina embaixo a história de querer é poder. Porque querer é uma coisa, ter poder para fazer é outra. Então Deus nos dá as duas coisas. Deus nos dá o querer, porque sem Deus ninguém quer mudar. Ninguém quer mudar. Certo? E quando eu digo mudar, é mudar em essência. Não é mudar atitude. Quando eu digo mudar, é mudar em essência. Vou dar um exemplo. A pessoa bebia. E aí ela percebe um dia que ela precisa de um tratamento. E aí ela vai, se interna, ou procura um CAPS, AD, álcool e droga, faz um tratamento, ou ela procura uma igreja, se converte. A sua fé dada por Deus é uma fé forte. Ela tomou a decisão de que ela não mais vai beber. Então ela não vai mais beber. E aí ela não bebe. E aí ela passa tempo sem beber. E aquela pessoa não bebe mais. Mas ela não bebe porque ela diz, não, agora eu sou cristão. E um cristão não bebe. Porque aí você vai ver muita gente procurando um texto da Bíblia que a Bíblia diga que a gente pode beber. Certo? Por quê? Porque na verdade as pessoas querem beber. Quando a pessoa vem perguntar assim, pode ou não pode beber, subjaz um desejo de que a pessoa está querendo beber. Ela está querendo beber. E ela está dizendo mais ou menos assim, olha, não bebo porque não posso, mas se fosse liberado... E a verdadeira conversão não é isso. A mudança em essência é quando a pessoa percebe que o uso abusivo do álcool e de outras drogas, SPA, substâncias psicoativas, estão causando dano a si mesmo, a sua família e a sociedade como um todo. E quando ele vê que o uso abusivo do álcool é prejudicial. Então quando cai essa ficha, então a pessoa não fica mais perguntando, pode ou não pode beber? Não. Ele agora não bebe mais bebida alcoólica. Ele agora se afasta da bebida alcoólica. Ele agora compreende que ele tem uma fraqueza. Que se ele estiver ali perto, se ele voltar para o bar, se ele voltar para os amigos, ele vai acabar caindo. E ele não quer isso para a vida dele. Então, na conversão cristã, muitas vezes acontece assim. A pessoa, ela está com a vida arrebentada, arrasada, e aí ela resolve ir para a igreja. Porque estão procurando matá-lo, matar um filho, porque o marido está bebendo,
por uma infinidade de problemas, que é o que não falta no nosso mundo. E aí a pessoa vai, e aí ela não mudou em essência, mas aí ela diz, eu vou me converter, porque o negócio aqui parece ser mais fácil. E aí ela resolveu se converter, mas ela não mudou em essência. Ela não descobriu que ela é pecadora, que ela é má, que ela é perversa. Ela continua se achando boa, ela continua se achando maravilhosa. Então não houve uma mudança de essência. Então a pessoa diz assim, eu não bebo. Aí ela tem um sonho, um desejo de beber. Mas aí ela diz, não, não posso. Não posso. Ela tem um desejo enorme de estar na lama, de ir para o carnaval, mas ela diz, eu não posso. E alguns até inventam uma espécie de carnaval gospel. Por quê? Porque esse tipo de gente nunca se converteu, nunca mudou em essência. A religião mudou, ou mudou. Ele se encaixou nas regras da religião, mas ele nunca chegou a perceber. Agora, a conversão é o dia em que você mesmo, pelo Espírito Santo, Deus abre seu entendimento e você compreende, rapaz, como eu sou ruim. Rapaz, que caminho é esse que eu estou andando? Rapaz, como é mal, como é má a minha situação. O que eu ando fazendo? Como é que eu posso fazer isso? Então você começa a compreender por você mesmo. Então não é mais a religião que manda. Então a pessoa não pergunta mais, posso ou não posso beber? Posso ou não posso fumar? Não, mesmo que o pastor dele dissesse assim, olha pessoal, pode beber, pode fumar, pode adulterar, ele dizia pode não. Ele dizia posso não, minha mulher não deixa não. Mas ele dizia assim, posso não. Certo? Por quê? Porque tem muita gente que precisa do templo, precisa da religião, precisa das regras. Porque ele só faz isso não porque se converteu, mas porque agora ele é crente. Aí ele não bebe, não fuma, ele deixou um monte de coisa, ele não se prostitui, mas ele ainda não vê estas coisas como más. E a tendência é se tornar um hipócrita, dizer assim, o povo desse anda na prostituição, anda enchendo a cara, mas quando vê um copo de cerveja, ele saliva. Quando vê uma mulher mal vestida, ele deseja. Tem os mesmos hábitos, os mesmos males, é dirigido pelas mesmas intenções, tem os mesmos valores. Mas quando alguém se converte, aí não. A prova de que alguém se converteu é a seguinte, o mundo todo pode mudar. O mundo todo pode deixar de adorar Jesus. O mundo todo pode ir fumar maconha. O mundo todo pode ir bater, espancar a mulher. O mundo todo pode deixar de crer na Escritura. O mundo inteiro pode dizer que oração não serve para nada. Mas eu vou continuar amando minha esposa, tratando-a com carinho. Eu vou continuar crendo na Bíblia, crendo em Jesus. Assim como Noé, que o mundo inteiro estava lá. Mas ele estava fazendo a arca, e a turma zombando. E Noé fazendo a arca. Por quê? Porque Noé se converteu. Então hoje nós estamos começando, dando uma pequena pincelada sobre conversão, que a gente espera continuar amanhã. Então, se você se converteu de verdade, significa que o Senhor e a Senhora não vão mais precisar pedir nada a ninguém, de perguntar, dizer eu faço isso, eu faço aquilo. Significa que você já sabe. Você não vai dizer assim, rapaz, eu estou frio, eu estou fraco,
Porque lá na minha igreja está todo mundo aí entrando no caminho do pecado. A minha igreja afrouxaram as regras, as rédeas, e a ovelhada toda está comendo em pasto errado. Mas a verdadeira ovelha não vai. Então o problema não é de igreja, o problema é de conversão. Então nós precisamos não de gente de igreja, mas de gente convertida. Que Deus ilumine sua mente, que Deus ilumine a minha, que Deus nos dê uma noite, um dia de bênção. Hoje à noite nós temos aula. Se você quer estudar a palavra de Deus de forma profunda, se você quer conhecer a Deus, porque nós não estudamos a Bíblia, nós estudamos o Deus que se revela na Bíblia. Tem gente que estuda a Bíblia, aí ele fica só discutindo e o estudo dele não serve para nada. Mas o nosso objetivo é conhecer a Deus e a sua vontade. Então hoje à noite, às 20 horas, nós temos um curso, certo? Que você pode se matricular, porque as aulas agora são pelo Google Meet, fechadas. Tá? Então você pode se matricular para fazer esse curso. Nós estamos estudando epístolas da prisão. São cartas que Paulo escreveu, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, enquanto ele estava preso, provavelmente em Roma. Então você vai ver quanta coisa boa e como a gente cresce, desenvolver a vossa salvação. Então o que acontece? Basta você mandar uma mensagem de texto para o meu WhatsApp 9203 7604 7604. Então, que Deus abençoe. Fique com Jesus. 9203-7604. Então amanhã, se Deus assim nos permitir, nós estaremos dando continuidade a esse estudo, né? E durante a semana estaremos. Então convide seus amigos. Convide seus amigos para estarem conosco. E esse estudo vai para o meu canal Gilberto Rebouças no YouTube. Você coloca Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, no YouTube, você vai ver o meu canal e tem lá assim, em vermelho, inscrever-se. Inscreva-se. É só você clicar que você vai estar inscrito no meu canal. Então, Deus te abençoe. Até amanhã, ao meio-dia. Fique com Deus. Eu, pastor Gilberto Rebouças, me despeço pedindo as vossas orações. Deus abençoe sua vida, sua família. E eu espero que você e eu possamos realmente ser gente convertida. Deus abençoe. Amém.